Graça e paz. Graça e paz. Amém? Minha voz é mais bonita. Graça e paz. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, né, a esta casa de adoração. Tira o eco aí, Vitor. E nós estamos aqui nessa noite para tão somente adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. É bom adorar o Senhor, como o Vitor falou, adorar. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos emitindo uma mensagem para o céu. A adoração não é simplesmente um gesto de abrir os lábios, né, de entoar canções. Adoração é você emitir uma mensagem a Deus, ao trono da graça de Deus, é você entrar em conexão com o Eterno. E nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Bom que você está aqui nessa noite. Você está aqui hoje não é porque você não tinha nada para fazer. Você não está aqui hoje é porque você veio aqui também com o propósito de adorar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite nós vamos falar sobre 5 superlativos da vida. Essa mensagem, talvez um tempo remoto você já ouviu eu pregar essa mensagem. Hoje nós vamos pregar ela numa edição revisada e atualizada, ok? Bem, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, Evangelho, capítulo 10, o versículo de número 10. João 10, versículo de número 10. A semana passada tivemos a festa da Semana da Cultura Evangélica, né? Foi muito linda, Deus operou grandemente. Esse final de semana está acontecendo em Catu, termina hoje. Ontem eu fui ali na festa da cultura de Catu, também está sendo muito boa. O encerramento é hoje. João 10, 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, venha falar conosco nesta noite. Espírito Santo do Senhor, queremos muito que o Senhor fale conosco por meio desta palavra. Te peço que nesta noite o Senhor venha usar a minha vida e que eu possa ser um instrumento de bênção usado por Ti pelo poder do nome de Jesus. Amém. Meus amados, ora, superlativo exprime uma qualidade num grau mais elevado. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e também tenham em abundância, Ele está dizendo que veio para lhe dar vida com uma qualidade mais elevada, uma qualidade plena. Portanto, vamos compartilhar alguns superlativos da vida para refletirmos nesta noite. O primeiro deles, o melhor dia hoje. Vitor, se esse microfone estiver assim, dando para... Vamos usar o outro mesmo. Tá, melhorou já a qualidade? Amém? O melhor dia hoje. Nós vamos falar sobre 5 superlativos, o melhor dia hoje. Fale comigo, o melhor dia hoje. Bem, a palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus,
capítulo 3, 7, 8, diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Ali está se falando que quando o povo de Israel estava andando pelo deserto durante aqueles 40 anos, após sair da escravidão egípcia, eles passaram um tempo difícil. Eles caminharam pelo deserto durante 40 anos e ali eles experimentaram a grandeza de Deus, o cuidado de Deus sobre suas vidas. Mas o povo, diante das dificuldades, o povo murmurava. Houve um momento que o povo começou a murmurar pedindo carne no deserto. E ali, como Deus, atendendo o apelo do povo, diz que ele mandou codornizes cair no arraial do povo, e diz que o povo comeu tanta carne, mas tanta carne, está registrado no Antigo Testamento, que diz que eles comeram tanto, o pecado da gula foi tão grande, que diz que a carne saía pelas narinas. Em determinado momento diz que o povo estava com sede, e eles olharam, e no deserto dificilmente se encontra água, e eles começaram a reclamar de água, e Deus mandou que Moisés tocasse a ponta do cajado numa rocha, e dali brotou água, que saciou a sede de todo o povo. Mas o povo estava sempre reclamando. Agora eu lhe pergunto, será que hoje o povo é diferente daquele? Hoje o povo reclama ainda de tudo. Reclama se tem, reclama quando não tem, reclama quando está chovendo, reclama quando não está chovendo, reclama de todas as coisas. Quando está desempregado, está pedindo emprego, e quando está empregado, em menos de um mês de trabalho, já está querendo aumento, ou já está reclamando que está ganhando pouco. Então, o povo nunca está satisfeito. E diz que ali o povo endureceu o coração para Deus. Essa palavra, endureceu o coração, é uma palavra que nós podemos traduzir para melhor compreensão. Se chama incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade é você não crer. O povo não estava crendo totalmente em Deus, na provisão de Deus. E aí, no Novo Testamento, quando diz assim, olha, vocês não façam como foi a rebelião, o endurecimento do coração do povo lá no deserto, e que o povo estava reclamando de todas as coisas. Então nós precisamos entender que a incredulidade, ela fecha a porta da graça para que a gente não alcance os milagres do eterno. Por isso que diz que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível àquele que crê. Quando você crê, as coisas se tornam possíveis. Mas quando você não crê, quando você é incrédulo, dificilmente você vai alcançar esse milagre do Senhor na sua vida. E, amados, no versículo de número 12 de Hebreus 3, eu quero pedir, coloquem para mim, Hebreus 3, o versículo de número 12, diz assim: tendo cuidado, irmãos,
jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ora, um coração incrédulo afasta a pessoa de Deus. Um coração incrédulo resiste às coisas sagradas, resiste às coisas do eterno Deus. Então, quando nós temos um coração crédulo, um coração que crê, nós estamos mais perto de alcançar os milagres de Deus. Por isso mesmo, é que quando nós começamos a ficar incrédulos, nós estamos fechando a porta da graça, nós estamos fechando o acesso para que os milagres não venham acontecer na nossa vida, né? E no versículo 13, coloca aí o versículo 13, Hebreus 3:13. Diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele endurece o coração, e o coração endurecido é capaz de cometer pecados contra Deus, de modo que a pessoa não tem nem sensibilidade, se torna insensível. Quando nós temos um coração credo, nós começamos a se distanciar do pecado e nos aproximar de Deus. E quando nós permitimos que a incredulidade tome conta no nosso coração, nós caminhamos mais na direção do pecado e nos distanciamos mais de Deus. E por isso mesmo nós precisamos buscar a Deus, buscar viver na direção do eterno Deus, nesse tempo que se chama hoje. A palavra hoje é uma palavra grega chamada semeron. Essa palavra, ela nos remete a 3 tempos. O tempo passado, quando você olha para o passado, e como nós vimos lá no passado, quando o povo de Israel estava reclamando, murmurando, durante o tempo que se chama hoje, e também no presente, naquele momento ali, quando o povo estava vivendo, e que há essa exortação ao povo, era o tempo presente para aquele povo, e no tempo futuro, é quando se projeta para dentro da eternidade. Então, o nosso Deus é um Deus do passado, é um Deus do presente e é um Deus do futuro. Então, Ele olha, Ele vê o seu passado, Ele conhece o seu passado, Ele contempla o seu tempo presente e Ele está também preparando o seu futuro. Para aqueles que creem, nós já podemos viver o nosso futuro hoje. Porque aqueles que creem conseguem enxergar e ver o seu futuro, e você passa a morar no seu futuro através da sua fé. Uma fé que lhe transporta para contemplar o reino de Deus, contemplar o sagrado, contemplar o eterno, aquele que é provedor de todas as coisas, e Deus, Ele quer levar você para perto dEle, para que Ele possa ser o seu provedor, ser aquele que anda com você, para que você possa olhar para Ele e dizer assim, como o salmista: eleva os meus olhos para os montes, e de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então, o melhor dia para manifestar a crucificação
Quando aquele homem que estava sendo crucificado com Jesus à sua direita, porque diz que havia dois, uma à direita, outra à esquerda, e ele disse para Jesus, um blasfemou, um disse, tu não és o Filho de Deus, por que você não sai dessa cruz, não salva você mesmo e também a nós? O outro que estava à direita disse, não, nós sim, nós estamos aqui porque merecemos, estamos aqui por uma causa justa, mas este nenhum erro tem, nenhum pecado tem, não cometeu nenhum delito. E ele então se arrepende do seu pecado e diz assim para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então vira para ele e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então essa palavra hoje mesmo, eu quero dizer que hoje mesmo você pode ter esse encontro com Jesus, e você pode ter a certeza de que Ele vai cuidar de você no presente, e que Ele te levará para dentro da eternidade no futuro. Para onde Ele estiver, você também esteja com Ele. E por isso mesmo que Ele disse para aquele homem, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus estava ali já dizendo, olha, o seu futuro é agora, logo após a morte, eu vou estar no paraíso, você pode estar também comigo. Porque às vezes quando falamos de futuro, as pessoas só pensam num tempo muito distante. Pense logo, depois que você fala, já é o futuro. Então nós podemos contemplar que no futuro nós podemos ter coisas que são abençoadoras, nós podemos abençoar pessoas, e eu quero nesta noite profetizar que você terá um futuro abençoado, um futuro cheio da graça de Deus, um futuro que Deus está preparando para que você tenha uma vida próspera, abençoada, uma vida abundante, a qual Ele promete quando Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos entender que o melhor dia para fazer as coisas é hoje. É no momento em que nós estamos aqui e sabemos que nós só temos certeza das coisas até agora. Por isso, faça tudo que você puder hoje. Se puder ajudar pessoas, faça hoje. Se puder perdoar hoje, faça isso hoje, não deixe para amanhã. Hoje é o melhor dia. O segundo superlativo da vida, nós podemos colocar como o maior obstáculo. O maior obstáculo é o medo. Diga comigo, o maior obstáculo é o medo. Então, não existe coisa pior do que o medo. O maior obstáculo da nossa vida é o medo. Nós, quando estamos tomados de medo, nós só podemos ver obstáculos na nossa frente. Nós não conseguimos caminhar na direção do sucesso. Nós não conseguimos colocar as nossas mãos em coisas maiores. Nós não vislumbramos o futuro melhor. Nós só vimos dificuldades. Nós só vimos as coisas ruins pela frente. E parece que tudo é muito gigante. E o medo atrapalha, o medo dificulta. O medo cria uma barreira para que você alcance coisas maiores. E por isso mesmo, tem um texto no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, chamada Canaã. Josué, que substituiu Moisés após sua morte, diz que ele enviou espias à terra. Os moradores daquela terra eram povo inimigo de Israel. Por falar em povo inimigo de Israel, nós
precisamos orar, né? Cada dia a coisa está esquentando mais em Israel, ali no Oriente Médio. Ontem, quem acompanhou, viu que os ataques, né? Com mísseis, drones, ali em Israel, o Irã, e a coisa ficando cada dia mais complicada. Precisamos orar, né? E então diz que quando o povo estava para entrar naquela terra, Josué enviou 12 espias. Quantos espias? 12. Ora, 10 foram lá, entraram na terra, e eles voltaram com um relatório negativo. Eles disseram para Josué: olha, a terra, ela é tomada por uma nuvem de pessoas, homens gigantes, filhos de gigantes, um povo forte, e são muitos, são como gafanhotos, e nós não conseguiremos entrar na terra, nós seremos como gafanhotinhos diante deles. Eles são, é um exército muito grande, e colocou medo no coração do povo. Outros 2 espias foram e voltaram com o relatório. E quando eles voltaram, eles disseram à congregação, ao povo que estava reunido, disse: olha, não tenham medo, porque aquele povo é como pão em nossas mãos. Olha a visão. Aquele povo não nos vai resistir. Nós vamos entrar e devorar eles como se devora um pão. Para tirar o medo do coração do povo, porque eles criam de que Deus estava com eles e que eles iriam entrar na terra prometida. Eu quero só que vocês vejam 2 textos bíblicos para a gente ver mais ou menos essa situação. Bem, se você quiser ler mais ou menos isso aí, depois você vai ler, só anote aí, Números 13, 25 a 33 e Números 14, 1 a 25. Mas eu quero ler com você Números capítulo 13, o versículo 30 e depois o 14, versículo 6 a 9. Número 13, 30. Coloque para mim. Olha só o que diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos o quê? A terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb disse assim: olha, subamos, vamos subir, vamos entrar na terra, nós vamos possuir a terra. Fez o povo se calar, procurou remover o medo que estava no coração do povo e disse: nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos possuir a terra. E capítulo de número 14, os versículos 6 a 9. 14, 6 a 9. Olha só o que diz o texto. Diz: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu
amparo. O Senhor é conosco, não os temais, não tenham medo. O medo é um grande obstáculo. O medo faz a gente recuar. O medo faz a gente ver coisas que não existem. Uma pessoa tomada de medo, ela começa a ouvir vozes, né, ouvir pisadas, né, ver coisas dentro de casa, só por causa do medo. Não está existindo nada, mas ela é tomada de medo e ela começa a ouvir essas coisas e ver, né, tem umas visões erradas, porque o medo tomou conta dessa pessoa, né? Às vezes você vê assim, é como um time, vai jogar um time, né, às vezes bem mais fraco do que, né, pegar um time aí, é como jogar um time talvez daqui da Bahia com um time, né, como Real Madrid, como esses times aí da Europa. E aí você vê que eles têm um sistema tático mais forte, né, tem uma condição física melhor. Então, um time que tem toda a probabilidade para ele ganhar. Mas aquele time mais fraco que entra com toda a confiança, com toda a garra, com toda a força, de repente pode surpreender aquele mais forte. Então, nós sabemos que quando nós temos confiança no Senhor, e nós cremos que Deus é todo-poderoso, e nós caminhamos com Ele, não deixamos que a incredulidade tome conta do nosso coração, para sermos tomados de medo, nós podemos realizar coisas extraordinárias, porque Deus é aquele que caminha conosco. Ele caminha conosco nos momentos difíceis, Ele caminha conosco quando nós não temos nenhuma força, Ele caminha conosco quando parece que tudo é improvável. Eu quero dizer que Deus é o Deus do improvável, Deus é o Deus das coisas complicadas, é Ele que tem poder para resolver, é Ele que tem poder para restaurar, é Ele que tem poder para tirar os obstáculos, é Ele quem caminha com você e diz: não tenha medo, eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou contigo. Amém? Então, é bom a gente se preparar para superar, né, os nossos medos, né? E às vezes tem pessoas que elas colocam medo na gente. Não deixe as pessoas colocar medo no seu coração. Creia que você tem um Deus forte e poderoso que caminha com você. E quando Deus está com você, você já pode dizer que você tem a maioria com você. Todas as coisas são possíveis. Tudo, a Bíblia diz que é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém? Se você vai fazer uma cirurgia, você vai crer, não nos médicos, a gente vê médicos excelentes aí, renomados, que erram. Mas você tem que colocar sua confiança primeiro em Deus. E pedir a Deus que use o médico, né? Porque às vezes você vai com a confiança só no humano, só na fama, só porque aquela pessoa... Não, as pessoas são falhas, as pessoas fracassam, as pessoas erram, mas só Deus não erra, só Ele é poderoso. E nós precisamos colocar tudo que nós fazemos, inclusive os nossos planos e projetos, temos que confiar e colocar nas mãos dEle. Porque sem Ele, Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. Sem Ele nós não fazemos coisa alguma. Sem Ele nós não temos poder para realizar coisa nenhuma. Amém? Vença o medo e seja bem sucedido. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vença o medo e seja bem sucedido. Amém? Terceira coisa: a força mais potente do mundo. Diga comigo: a força mais potente do mundo. Sabe qual é? A nossa fé. Essa é a força mais potente do mundo, é a nossa fé. Quando você tem fé, você consegue fazer coisas que depois você mesmo duvida. Porque você acredita. Precisamos acreditar.
precisamos crer de que nós podemos realizar coisas maiores do que nós somos capazes. Quando nós passamos a confiar em Deus, Ele é poderoso para fazer. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou então, vejo, os meninos são mais rápidos, eu coloco aí no telão, o 1 João 5,4. A força mais potente do mundo, a nossa fé. Olha só o que diz. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. A fé em Jesus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que vence o mundo. Veja só. Quando a gente fala assim, a fé que vence o mundo, eu quero fazer com que você se torne mais claro isso aí. Vitória que vence o mundo, a fé que vence o mundo. Isso aí, quando a gente vai olhar nas escrituras, nos originais, né, do grego, a palavra é nikakosmo. Tem o cosmos, que é o mundo, o sistema, né, construído por Deus, o universo. E tem o cosmo, que é mundo em termos de sistema, criado pelas pessoas. Ou seja, os padrões construídos. Aquilo que as pessoas constroem para defender uma ideologia, são sistemas. Coisas que as pessoas criam, talvez para tirar proveito de uma situação, e eles criam um sistema, padrões. Coisas são criadas para corromper a mente, corromper a alma, corromper uma pessoa, corromper uma sociedade, e eles criam os padrões, que são sistemas, e que é colocado como, no Novo Testamento, na época de Paulo, como mundo. Não o mundo, universo físico, mas esse mundo sistemático, criado por pessoas para defender as suas ideias erradas ou até mesmo certas. E Paulo disse, olha, naquele tempo que ele vivia, havia um sistema montado, criado, e que na época havia a maior coisa que era muito voltado para as pessoas, era o conhecimento. Só que o conhecimento, essa palavra pode ter um conhecimento do que é certo e um conhecimento do que é errado. A gente precisa saber discernir e saber o que é certo e o que é errado. E existia na época a chamada gnose, que é conhecimento. E a gnose foi de onde surgiu depois uma seita chamada gnósticos, os gnósticos. E eles tinham um conhecimento de coisas ocultas. E que eles dominavam esse mistério, essas coisas misteriosas, mas tinha que ter um conhecimento e tal, dentro disso aí, um conhecimento que apenas era subjetivo. E isso estava se espalhando dentro da comunidade. Estava entrando um falso ensino dentro do chamado
conhecimento em que eles trabalhavam sistematicamente. E então Paulo chega e diz: olha, vocês, assim também como João e Paulo são os dois que mais trabalham com essa questão. O apóstolo João aqui especificamente, ele diz: olha, vocês vão vencer esse sistema de coisas que vem para destruir a comunidade através da sua fé. A sua fé vai vencer esse sistema, a sua fé vai vencer esse mundo tenebroso. Irmãos, nós estamos vivendo hoje num mundo muito diferente. As pessoas, a maior guerra hoje não é essa guerra que está existindo no Oriente Médio, não é a guerra lá da Ucrânia. Isso tem matado muita gente, de fato. Mas a maior guerra é a guerra ideológica. A guerra ideológica hoje tem destruído pessoas. Elas estão vivas, porém destruídas. Destruído famílias, destruído fé, destruído casamentos, destruído valores, princípios. Eu quero perguntar aqui, quem é pai aqui? Faça assim, pai ou mãe? Quem é mãe e pai? Amém. Estejam atentos. Olhos abertos. Quem é pai aqui, mãe, que tem filho até, sei lá, 16 anos de idade? Faça assim. 16 anos de idade. Filho de entre 9 a 13 anos. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quem aqui, seja sincero, pergunta, senta com o filho, olha o diário dele, escolar, pergunta a ele como que está sendo, sobre alguma conversa sobre o ensino da escola dele ou dela. Quem senta para conversar com seu filho sobre isso? Tenham cuidado, porque nós estamos vivendo em um tempo perigosíssimo de ideologias sistêmicas. Você já percebeu que tem pessoas, tem mãe, tem pai e tem professora que tem medo de se pronunciar dentro de uma reunião, muito embora sabendo que está certo. Por quê? Por causa do sistema que vai lhe metralhar. Então você prefere ficar calada. Criaram um sistema. Então, para romper e para vencer todos esses sistemas, você tem que ter fé, coragem. A palavra fé está ligada a ter coragem. Para chegar, nem que você seja sozinho. Mas é isso, eu concordo com isso. Por que somos tomados de medo e temos medo de falar a verdade, defender a verdade no meio de 10 pessoas? Porque nós achamos que ali os 9 vão estar olhando para a gente, rindo da gente, entendeu? Então, as pessoas criam sistemas de domínio, de ter domínio sobre as outras pessoas. E às vezes é até uma minoria, mas que domina uma massa, porque elas têm um discurso criado, de dominante. Eu estou dizendo, olha, estou fazendo um alerta, tenham cuidado, pai. Que seus filhos podem estar sendo bombardeados com coisas que vocês não concordam.
fiquei sabendo de uma notícia aí, e que um pai já está alerta, vai procurar a diretoria da escola. Se não resolver, vai procurar a Secretaria de Educação. Se não resolver, vai a outra instância. E pode estar acontecendo também com o seu filho. Então, aqui a Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo sistêmico que vem para nos destruir, capaz de fazer você se calar, se trancar, ter medo, mesmo você sabendo que você está certo. Mas quero dizer para você que você tem a fé em um Deus vivo e poderoso, e você se revista de fé, de coragem, e dizer não, não, porque você tem também poder para levantar a sua voz e dizer: eu não concordo com essa situação, não concordo com isso, porque você tem direito de falar, você tem direito de se expressar, e sobretudo, a sua fé precisa ser expressada, viva, não se conformar. Olha só, o apóstolo Paulo, ele estava transitando também dentro desse conflito, porque ele vivia no berço da civilização, na cidade chamada Atenas, na Grécia. A Grécia era como os Estados Unidos hoje. Era a cidade onde sabemos que foi de lá que saiu, né, a filosofia grega, todas essas culturas dos deuses, mitologia grega e tal, vem de lá. O berço é Atenas. E Paulo estava vivendo isso. Então Paulo escreve aos irmãos de Roma uma carta, e eles dizem: não, agora vocês precisam mudar o pensamento de vocês. Veja comigo em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Olha, as escrituras, ela não é desconectada de um mundo, né, abstrato, não. A escritura é baseada em coisas que são coisas reais, que nós vivemos. Não é só a fé, ela está conectada com as coisas sociais também. A nossa fé é em Deus para a salvação, mas nós convivemos com pessoas e precisamos estar informando e construindo relacionamento e fazendo com que as pessoas, elas tenham o direito de adquirir conhecimento que possam até se defender também. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz: olha, vocês não se conformem com esse século. Em uma tradução, com este mundo, mas aí a palavra está ligada a século, a era, o período de tempo. E Paulo disse: olha, vocês não fiquem conformados, não tomem como padrão o sistema do mundo. É isso que Paulo está se referindo. Disse: mas vocês podem renovar as coisas através da transformação da vossa mente. Essa transformação de mente é você fazer com que as coisas se tornem melhor, superior às que existem, pela renovação da mente, que é a sua mente tem o poder de decidir
através do pensamento, através do conhecimento, e fazer com que as coisas mudem, girem. Porque quando nós não temos conhecimento do que é certo, nós embarcamos em muitas coisas erradas. E as pessoas controlam a gente. E nós não podemos ser controlados. Nós temos que renovar a mente, a palavra mente, que olha só, por isso que o Evangelho não é apenas uma fé solta. O Evangelho tem a fé fundamentada em princípios, inclusive racionais também. Por isso é que diz que nós podemos explicar a nossa fé. Então nós não podemos viver apenas pelo que os outros dizem. Nós precisamos conhecer, pensar e ter decisão. Porque tem pessoas que pensam, que raciocinam, mas que não decidem. Então você pode decidir ser melhor, você pode decidir fazer diferente. Eu não tenho o que fazer porque todo mundo faz, não, irmãos. Eu tenho que fazer aquilo que eu vejo que é certo e que não contraria os princípios éticos e morais da minha vida, como filho de Deus, como cristão. Então Paulo diz, olha, não fiquem conformados, não tomem o padrão, não tomem a forma desse mundo, desse sistema, mas vocês podem mudar pela renovação da vossa mente. Vamos renovar a nossa mente, vamos buscar conhecer aquilo que é bom, e ele diz, através disso vocês vão experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, essa transformação de mente envolve essas coisas aí: a compreensão, o raciocínio, o pensamento e a decisão. Então, dessa forma, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quarto, o melhor presente, perdão. Diga comigo, o melhor presente, perdão. Perdão. Tem gente que diz assim, eu morro, mas não perdoo. Aquilo foi demais para mim, eu não consigo perdoar. Eu sei que tem coisas que são difíceis mesmo. Perdoar. Mas o perdão é necessário. O perdão não beneficia a pessoa que lhe ofendeu. O perdão beneficia a você mesmo, que está ofendido. Porque quando eu estou ofendido e eu não perdoo, eu estou contraindo coisas negativas, estou contraindo inclusive enfermidades físicas para o meu corpo, porque as minhas emoções estão afetadas pelo ódio, pela raiva, pela ira, que eu não posso nem ver aquela pessoa, eu não posso pensar nela. Então, quando nós não perdoamos, perdoar não é fazer um favor a quem lhe ofendeu, perdoar é fazer um favor a você mesmo, que precisa perdoar, para você ser livre de muitas coisas que vai lhe fazer mal. E por isso nós precisamos estar perdoando. Eu quero só um versículo para você entender isso aí. Foi ensinado pelo próprio Mestre Jesus, o nosso Salvador. Lá em Mateus 6,14. Mateus 6,14. Mateus 6,14. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ora, aí num relacionamento horizontal e vertical entre homem
com homem, ou seja, um ser humano. Homem, a palavra homem aqui é ser humano, é o gênero. Quando você perdoa alguém que lhe ofendeu, automaticamente o Pai Celestial também lhe perdoa. Ele disse: enquanto você não perdoar, o versículo seguinte vai dizer isso, você também não será perdoado. Isso aí já entra no relacionamento seu com Deus, no meu relacionamento com Deus. Agora, a ciência, os estudos mostram que quando você não libera perdão, você adoece. Porque a falta do perdão vai abrigar no coração o ódio, a raiva, essas coisas que vai alterar as suas emoções. E consequentemente, muitas doenças, são todas, muitas, que são contraídas através dessa falta de perdão. Como doenças nervosas, por exemplo. Hoje, inclusive, já diz que muitas doenças cardíacas também são contraídas por falta do perdão, que a pessoa abrigou muito ódio no seu coração e conseguiu também atrair esse tipo de doença, de enfermidade, né? Doenças reumáticas, doenças nas articulações e outras, né? Alguns transtornos por falta de perdão. Eu dei uma palestra uma vez em Alagoinhas, uma senhora jovem, ela estava sentada bem assim na frente. Ela chegou andando apoiada numa bengala e saiu andando que parece que não tinha nada na vida dela, simplesmente porque naquele dia ela liberou o perdão. Eu posso falar aqui, não tem o nome, não vai o nome dela, ninguém conhece, então eu posso falar. Isso aqui não é falta de ética, né? Se eu falasse nome, tivesse dado a pessoa, seria. Então aquela moça, estou contando para vocês terem ideia, que chegou ali, que estava ali apoiada por uma bengala. Quando eu falando sobre o perdão, ela começou a chorar. Começou a chorar, mas chorar mesmo, é alto. No meio, muita gente ali. E ela deu um grito, liberando o perdão. E eu não chamei, ela pediu para falar, se expor publicamente. Ela contou a história, que ela era abusada pelo pai mesmo, biológico. Por muito tempo ela foi abusada, o pai dela havia morrido, e ela continuava sem perdoar o pai. Ela não conseguia perdoar o pai. E naquele dia, ela liberou o perdão. E quando ela liberou o perdão, ela conseguiu se levantar daquela cadeira, andar livremente. E parece que ela nunca tinha sentido nada. Sabe por quê? Porque a doença estava condicionada às suas emoções, à sua psique, que estava somando para o seu corpo. Então é muito perigoso guardar ódio, armazenar ódio no coração, não liberar o perdão para as pessoas. Você libera o perdão, você fica livre. Então você quer ser livre? Quando você sofreu um trauma, você sofreu uma decepção em alguém, você carrega, libere perdão. Solta essa pessoa, deixe ela ir, porque senão você continua presa com ela no seu coração. Amém? Então, o maior presente que você pode dar a alguém é o quê? Perdão. E eu quero dizer, o perdão, você vai dar o presente para alguém e você vai dar para você mesmo, né?
E, por fim, o último. A maior coisa do mundo, o amor. Qual é a maior coisa do mundo? O amor. Em João 3,16, coloquem para mim, João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz que Deus deu o seu Filho, presenteou o seu Filho, entregou o seu Filho para morrer numa cruz, para perdão dos nossos pecados. Diz, para que todo aquele que nele crê não venha se perder, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, o maior presente, né, que Deus nos deu, o maior amor dele, a maior expressão de amor foi dar o seu próprio Filho para nos salvar. Então, o amor é a maior expressão que nós temos na vida para oferecer a alguém. E como é que a gente ama? Quando nós fazemos alguma coisa na direção do nosso próximo. O amor, né, não é só blá blá blá. O amor não é só falar, não é uma falácia. O amor é você fazer coisas realmente que possam tocar as pessoas, que possam servir as pessoas. Às vezes são coisas pequenas, mas que as pessoas vão ser tocadas pelo amor. A semana passada, domingo passado, né, foi uma chuvarada terrível que afetou a nossa cidade aqui. Muita gente ficou até fora do seu abrigo, perdeu colchão, cama, perdeu fogão, perdeu coisas, perdeu alimento, perdeu roupa, né? Então, como que nós iríamos dizer, olha, nós amamos essas pessoas, se a gente não fizesse nada? E nós fizemos também um pouquinho da nossa parte, né? Conseguimos angariar aqui alimentos, roupa, né? Cobertor, coisa assim, e levamos, entregamos ali. Nós não sabíamos, não tinha o cadastro dessas pessoas, mas tem um órgão que tem o cadastro. Fomos lá no CRAS, entregamos no CRAS. E temos mais outra quantidade aí para entregar amanhã. Por quê? Porque isso expressa o nosso amor para com as pessoas. Elas não precisam nem saber que nós doamos. Elas não precisam saber. Mas o nosso Pai Celestial que está nos céus, Ele contempla nossas vidas e Ele nos abençoa de forma gratuita. Diz que Deus nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho, para que todo que nele crê não se perca, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, o amor, meu irmão, é algo poderoso, que pode mudar a situação, que pode fazer com que as coisas venham mudar à sua volta. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, do casal que eles detestavam crentes. Agora, não sei se eles tiveram alguma decepção, alguma coisa assim. Eles detestavam. E estavam morando no mesmo prédio que a gente. A gente chegava assim, uma vez eu fui chegando atrás deles, como daquele. Eles sabiam que a gente ia, eles bateram a porta para a gente tocar, normalmente depois para o pessoal abrir, né? Então, era um negócio assim, terrível. Olha só, coisas acontecem para que a gente quebre às vezes algumas dificuldades do coração daquela pessoa. E um dia de manhã, quando eu acordei, estava tomando banho, de repente, o carro daquele rapaz novo, o carro não tinha nem 5.000 quilômetros rodado ainda, dormiu na garagem. Frio, pegou fogo do nada. Não se explica, né?
E aí, a menina que trabalhava com a gente começou a gritar, eu saí ali, nem terminei de tirar o sabão. Rápido, corri, e abri o portão, chamei o pessoal que estava ali por perto e tal, juntamos todo mundo e apagamos o fogo. Teve danos no carro, mas poderia ser uma coisa muito pior. A minha esposa chamou, levou ela lá para dentro de casa, deu água a ela ficou desesperada, o marido estava já trabalhando, e minha esposa ligou para ela falar com o marido dela, e quando ele voltou e tal, passados uns dias, aquela pessoa que não queria nem olhar para a gente, já estava querendo um DVD, naquela época DVD, para a gente emprestar um DVD para poder ele assistir, de crente. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer, e você não tem que fazer para as pessoas boazinhas, não. Temos que fazer para aqueles que não nos servem. Porque a Bíblia diz assim, se você ama simplesmente aqueles que fazem alguma coisa por você, que amor é esse? Você está só retribuindo. Amar é você amar aquelas pessoas que não fazem nada por você, que lhe critica, que às vezes fala mal de você, que procura às vezes até tirar alguma coisa de você, e na primeira oportunidade você está pronto a dizer aqui, eu estou aqui para lhe servir. Porque quando nós fazemos alguma coisa por alguém que está fazendo por nós, é o amor interesseiro. Você faz porque a pessoa faz por você. Então, a maior coisa do mundo é o quê? O amor. Ame, aproveite, ame seu marido mais do que o que você ama. Ame sua mulher mais do que o que você já ama. Ame seus filhos mais do que o que você já ama. Ame seus pais mais ainda do que o que você já ama. Ame o seu avô mais ainda, né, Pedro? Ame. Tem ali o Pedrinho ali, que está com o vovô. Ame o seu avô, ame o seu neto, ame. E Deus vai fazer coisas maravilhosamente na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te dê graça, que o Senhor renove o seu coração, renove a sua fé. Qual foram as 5 coisas? O melhor dia é o quê? O maior obstáculo? Medo, né? A coisa mais potente do mundo? A nossa fé. Amém? O melhor presente? O perdão. Vocês são inteligentes demais. E a coisa maior do mundo? O amor. Que Deus aplique esses princípios e esses valores aos nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Aleluia.